O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Jefferson, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 dias. Estamos usando a tradução em português, apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura que você pode encontrar na bio do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição desse podcast. Hoje, dia 135 do nosso podcast O Catecismo em um ano, quase concluindo a sua primeira parte sobre a profissão de fé, na sua segunda sessão dos símbolos da fé, leremos hoje dos números 1051 a 1060. Resumindo, cada homem, em sua alma imortal, recebe sua retribuição eterna a partir de sua morte, em um juízo particular feito por Cristo, juiz dos vivos e dos mortos. Cremos que as almas de todos os que morrem na graça de Cristo constituem o povo de Deus para além da morte, a qual será definitivamente vencida no dia da ressurreição, quando essas almas serão novamente unidas a seus corpos. Cremos que a multidão daquelas almas que estão reunidas no paraíso, em torno de Jesus e de Maria, forma a Igreja do céu, onde na beatitude eterna elas veem a Deus tal como Ele é, e onde estão também associadas, em graus diversos, com os santos anjos, ao governo divino exercido pelo Cristo na glória, intercedendo por nós e ajudando nossa fraqueza por sua solicitude fraterna. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão totalmente purificados, embora seguros de sua salvação eterna, passam depois de sua morte por uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrar na alegria de Deus. Em virtude da comunhão dos santos, a Igreja recomenda aos defuntos a misericórdia de Deus e oferece, em favor deles, sufrágios, particularmente o santo sacrifício eucarístico. Seguindo o exemplo de Cristo, a Igreja adverte os fiéis acerca da triste e lamentável realidade da morte eterna, denominada também inferno. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em quem o homem pode ter a vida e a felicidade para as quais foi criado e às quais aspira. A Igreja ora para que ninguém se perca. Senhor, não permitais que eu jamais seja separado de vós. Se é verdade que ninguém pode salvar-se a si mesmo, também é verdade que Ele quer que todos sejam salvos e que para Ele tudo é possível. A Santíssima Igreja Romana crê e confessa firmemente que no dia do juízo todos os homens comparecerão com seu próprio corpo diante do tribunal de Cristo, para prestar contas de seus próprios atos. No fim dos tempos, o reino de Deus chegará à sua plenitude. Então, os justos reinarão com Cristo, para sempre, glorificados em corpo e alma, e o próprio universo material será transformado. Então, Deus será tudo em todos, na vida eterna. Na nossa catequese de hoje, ouviremos a audiência geral do Papa São João Paulo II de 31 de janeiro de 2001, para um novo céu e uma nova terra. Queridos irmãos e irmãs, a segunda carta de Pedro, recorrendo aos símbolos característicos da linguagem apocalíptica usada na literatura judaica, indica a nova criação como uma flor que desabrocha da cinza da história e do mundo. É uma imagem que marca o livro do Apocalipse, quando João proclama: "Vi depois um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam desaparecido, e o mar já não existia." O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, descreve a criação que geme sob o peso do mal,
mas destinada a ser também ela libertada da servidão da corrupção para participar livremente da glória dos filhos de Deus. A Sagrada Escritura insere desta forma quase um fio de ouro no meio das debilidades, misérias, violências e injustiças da história humana, e conduz para uma meta messiânica de libertação e paz. Sobre esta sólida base bíblica, o Catecismo da Igreja Católica ensina que o universo visível é, pois, também ele destinado a ser transformado, a fim de que o próprio mundo, restaurado no seu estado primitivo, esteja sem mais nenhum obstáculo ao serviço dos justos, participando na sua glorificação em Jesus Cristo ressuscitado. Então, finalmente, no mundo pacificado, a terra está cheia da ciência do Senhor, tal como as águas que cobrem o mar. Esta nova criação, humana e cósmica, é inaugurada com a ressurreição de Cristo, primazia daquela transfiguração a que todos estamos destinados. Paulo afirma isso na primeira carta aos Coríntios. Cristo como primícias, depois os que são de Cristo por ocasião da sua vinda. Depois virá o fim, quando entregar o reino de Deus Pai. O último inimigo a ser destruído será a morte, a fim de que Deus seja tudo em todos. Sem dúvida, é uma perspectiva de fé que por vezes pode ser tentada pela dúvida, no homem que vive na história sob o peso do mal, das contradições e da morte. Já a citada segunda carta de Pedro narra isto, refletindo a objeção dos que suspeitam e são céticos, ou até escarnecedores cheios de zombarias que perguntam: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os nossos pais morreram, tudo continua da mesma maneira, como no princípio do mundo. Eis a atitude desencorajada dos que renunciam a qualquer empenho em relação à história e à sua transformação. Estes estão convencidos de que nada pode mudar, que qualquer esforço é vão, que Deus está ausente e não se interessa minimamente por esse minúsculo ponto do universo que é a Terra. Já no mundo grego, alguns pensadores ensinavam essa perspectiva, e a segunda carta de Pedro talvez reaja também a essa visão fatalista, com evidentes aspectos práticos. De fato, se nada pode mudar, que sentido tem esperar? A única coisa é pôr-se à margem da vida, deixando que o movimento repetitivo das vicissitudes cumpra o seu ciclo perene. Nesta perspectiva, muitos homens e mulheres já caíram na margem da história, sem confiança, indiferentes a tudo, incapazes de lutar e de esperar. Pelo contrário, a visão cristã é ilustrada por Jesus de maneira clara, quando, interrogado pelos fariseus sobre quando chegaria o reino de Deus, lhes respondeu: o reino de Deus não vem de maneira ostensiva. Ninguém poderá afirmar: ei-lo aqui ou ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. A tentação de todos os que imaginam cenas apocalípticas de irrupção do reino de Deus e de todos os que fecham os olhos entorpecidos pelo sono da indiferença, Cristo opõe a vinda sem clamor dos novos céus e da nova terra. Esta vinda é semelhante ao escondido, mas fervoroso germinar da semente na terra. Por conseguinte, Deus entrou nas vicissitudes humanas e no mundo e procede silenciosamente, esperando com paciência a humanidade, com seus atrasos e condicionamentos. Ele respeita a sua liberdade, apoia-a quando ela é atormentada pelo desespero, conduz-la de etapa em etapa e convida-a a colaborar no projeto de verdade, de justiça e de paz do reino. Por conseguinte, a ação divina e o empenho humano devem entrelaçar-se entre si. A mensagem cristã não afasta os homens da construção do mundo, nem os incita a desinteressar-se da sorte dos seus semelhantes. Impõe-lhes, ao contrário, um dever mais rigoroso. Gaudium et Spes, número 34. Desta forma, abre-se diante de nós um tema de grande relevo que interessou sempre a reflexão e a obra da Igreja. Sem cair nos extremos opostos do isolamento sacral e do secularismo, o cristão deve exprimir a sua esperança também no interior das estruturas da vida secular. Se o reino é divino e eterno, ele está, contudo, espalhado no tempo e no espaço. Está no meio de nós, como diz Jesus. O Concílio Vaticano II realçou com vigor esse vínculo íntimo e profundo. A missão da Igreja é não só levar a mensagem e a graça de Cristo a todos os homens, mas também impregnar e aperfeiçoar com o espírito evangélico a ordem temporal. Apostolicam Actuositatem, número 5.
A ordem espiritual e a temporal, embora distintas, estão de tal maneira unidas no único desígnio de Deus, que o próprio Deus deseja reintegrar em Cristo todo o mundo, numa nova criatura, que começa na terra e atinge a plenitude no último dia. Animados por essa certeza, o cristão caminha com coragem pelas estradas do mundo, procurando seguir os passos de Deus e colaborando com Ele para fazer surgir um horizonte, no qual amor e fidelidade se encontrarão, justiça e paz se beijarão. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!